Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apolo. Estamos aqui com mais um vídeo. E o homem nasce bom ou ruim? Talvez você já tenha se feito essa pergunta em algum momento da sua vida e saiba que você não foi o primeiro e nem o único. Muitas pessoas ao longo da história, desde filósofos, sociólogos, teólogos, já tentaram não só fazer essa pergunta, como respondê-la. E assim ofereceram uma certa gama de respostas possíveis. Agora, o que é de tão interessante nessa pergunta é que, além de muito recorrente, ela também tende a moldar a nossa visão do mundo, a nossa visão do homem e sociedade como um todo. A resposta que você dá para essa pergunta é muito importante para saber uma série de outros pensamentos que você vem a ter. Isso tende a influenciar o modo como você se posiciona politicamente, por exemplo, usando os termos simplificados, você tende a ser um sujeito de direita ou de esquerda. Né? Sempre lembrando que a simplificação de direita e esquerda, que eu costumo utilizar para ganhar tempo aqui no canal, é na esquerda o pensamento revolucionário e a engenharia social, e na direita o chamado conservadorismo e a defesa das formações espontâneas. Certo? Agora veja de que forma a resposta para essa pergunta do homem nascer bom ou ruim, né? A resposta para esse questionamento quanto à índole do ser humano influencia de que lado desse espectro você costuma estar. Bem, se você responder ou chegar à conclusão de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, tal qual fez Jean-Jacques Rousseau, um dos expoentes desse tipo de pensamento, né, ou talvez o mais conhecido, porque essa frase atribuem a ele, né? Bem, isso vai gerar em você uma certa visão e uma certa expectativa sobre a humanidade. De que modo? Se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, quer dizer que os fatores que concretizam a degeneração do ser humano são externos. Se o homem nasce bom e ainda assim ele faz coisas ruins, qual foi a motivação? Qual é a razão por detrás dessas coisas ruins que ele faz? Bem, se não é o próprio homem, uma vez que ele nasceu muito bom, perfeito, maravilhoso, quer dizer que tudo aquilo que não é este homem é responsável pelos problemas que ele vem a causar. De modo que você dilui a responsabilidade individual de cada um e chega a conclusões que você já deve, conforme eu falar aqui, você vai identificá-las muito no pessoal da esquerda. Isto é, o homem não nasce bom, a sociedade o corrompe, acaba nos levando ao raciocínio de que o sujeito lá ele não é corrupto, ele é vítima do poder, né? Ele era um sujeito muito bom, mas o poder veio e o estragou. O outro fulano, ele não é um estelionatário, ele é vítima do dinheiro. O dinheiro veio e o estragou, mas ele também é um sujeito muito maravilhoso. O ex-presidente, por exemplo, o Molusco, ele é um sujeito maravilhoso, perfeito, ele nasceu com a aura da bondade em torno de si. Porém, os fatores externos fizeram com que ele fosse um larápio e daí por diante. Né? Ou então aquelas pessoas que aparecem na televisão defendendo, o cara entra na sua casa, dá um tiro na sua mulher, enforca seu cachorro, rouba seus pertences, mas ele é um sujeito muito bom, ele nasceu ótimo, porém ele foi uma vítima da sociedade. Então todos são vítimas de fatores externos. Claro que a esse tipo de pensamento caberia um questionamento muito simples, de viés puramente lógico, que é, bem, se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, e essa sociedade também é formada por outros homens que, por sua vez, nasceram igualmente bons, de que modo que esses homens bons corromperam esse outro homem bom a ser ruim? Quer dizer, em que momento uma coisa se transforma na outra? Porque todo mundo nasceu bom, mas aí quando eles se juntam, eles começam a influenciar os outros a fazerem coisas ruins? Quer dizer, que tipo de relação causal é essa? Né? É bastante questionável, claro. Então essa ideia de que o homem nasce bom costuma também criar uma certa expectativa, uma certa esperança na humanidade com expectativas surreais. E isso justifica, por exemplo, algumas formas de socialismo. E não estou me referindo especificamente ao marxismo desta vez. O marxismo vai muito além disso, o problema é muito mais embaixo e maior. Mas antes mesmo do marxismo existiam alguns socialistas, na Inglaterra e na França principalmente, que depositavam essa espécie de esperança num caráter angelical do ser humano. Né? Eles, numa expectativa de que o ser humano fosse realmente um poço de bondade e caridade, eles projetavam que no futuro todos fariam bem uns aos outros e repartiriam entre si aquilo que eles têm e fariam da sociedade um lugar maravilhoso, um paraíso terreno. E na expectativa de, caso haja uma governança, esse governante será sempre um sujeito muito nobre, cheio de boas intenções, capaz de nos salvar a todos, como algumas pessoas depositam a esperança, alguns políticos atualmente fazem a mesma coisa. Então, o pensamento de esquerda costuma casar muito bem com essa expectativa e com essa resposta de que o homem nasce bom, mas os fatores externos, fatores externos intangíveis e materiais e muitas vezes inexplicáveis, o corrompem, né? Fazem dele uma pessoa ruim. Por outro lado, o pensamento da chamada direita, seja um tradicionalista católico, seja um conservador no sentido anglo-americano, ou seja, o conservador do ceticismo político, seja um libertário, ou seja,
sujeito que defende as relações de trocas voluntárias e a defesa da propriedade privada, sobretudo a defesa da propriedade privada, na verdade, que é o que tem por consequência as trocas voluntárias, né? Esse pessoal não parte desse princípio definitivamente, pois se partisse, uma coisa ia ficar um pouco incompatível com a outra. Bem, esse pessoal costuma achar que, olha, o ser humano não é lá grande coisa. O ser humano é um bicho que, se você der corda para ele, ele vai fazer merda. Temos que ter cuidado uns com os outros, nós temos que propiciar um ambiente de sistema de punição e recompensa, onde o bem seja recompensado, o mal seja punido, de modo a tentar evitar o mal e incentivar, subsidiar o bem, digamos assim, de alguma forma. Então, não tenha muita esperança na humanidade, certo? O ser humano, veja, exemplos, né? Por exemplo, um sujeito mais tradicionalista aí, que ele já entende que o ser humano já nasce um pecador, né? Com o potencial de fazer o bem e o mal, e ao longo da vida ele tem que buscar uma salvação, ao longo da vida ele tem que reconhecer, no caso do cristão, né? Tem que reconhecer a Cristo como o seu Salvador. E claro que nesse pacote de reconhecer Cristo como Salvador tem uma série de coisas que ele vai ter que seguir como preceitos morais, éticos, que vão de fato corroborar, né, com essa questão dele se tornar um sujeito melhor, caso ele o siga de fato, né? Se você for um conservador dessa linha mais anglo-americana, do ceticismo político, você também parte do mesmo princípio, de que, olha, o ser humano não é bom, nós não podemos confiar nas pessoas, e por isso nós não podemos confiar em governantes. Concentrar poder nas mãos de uma pessoa que ora pode agir bem, ora pode agir mal, não é nem um pouco inteligente, não é nem um pouco desejável, né? Porque a qualquer momento dá louca nesse sujeito e ele, sei lá, dá um golpe de Estado, inicia uma tirania, faz um monte de cagada aí e sobra em quem? Sobra pra gente, né? Então, vamos diluir o poder, não vamos confiar grandes poderes das pessoas, vamos manter tudo aí com a maior precaução possível. Essa é uma característica da disposição conservadora. E pelo lado de um libertário, por exemplo, ele também parte do princípio que, ó, o ser humano ele não é nem uma coisa muito boa, nem uma coisa muito ruim, ora ele age para cá, ora ele age para lá. Via de regra, ele está agindo em função do seu autointeresse, ou melhor, ele está agindo de fato, né? Ele está buscando a satisfação de alguns fins que ele se propõe a atingir. Então veja como um tipo de pensamento casa com uma coisa, mas não casa com a outra, né? O fato do sujeito não crer que o ser humano nasça como um poço de bondade faz ter essa disposição mais conservadora, mais precavida em relação aos outros indivíduos e de que modo a sociedade deve se organizar. E quando o sujeito pensa que os seres humanos são maravilhosos, muito bons, e se não fossem os fatores externos tudo seria perfeito, ele tende a pensar mais como tipicamente pensa um esquerdista, depositando muita esperança nas engenharias sociais, tentando reformar a humanidade para atingir esse estado de pureza, onde todos voltem a ser bons, né? Onde o homem resgate a sua própria humanidade, como diria o Marx, por exemplo, né? Como quando se dissolvesse o capitalismo, que para ele é o grande causador de uma série de problemas, né? E por fim, só para concluir, veja uma outra implicação que esse tipo de pensamento traz. Se nós entendemos que nós já nascemos bons e está tudo maravilhoso, se não fossem os outros, né? Tudo estaria perfeito, nós perdemos a nossa razão, a nossa motivação, e aqui eu quero dizer como o start, né, a centelha do aperfeiçoamento ético e moral, sobretudo, porque nesse caso estamos falando aí da vida em sociedade. Se você entende que nada é culpa sua, tudo é culpa dos outros, tudo é culpa do sistema, tudo é culpa do capitalismo, tudo é culpa da sociedade que corrompe, do poder que corrompe, do dinheiro que corrompe, do raio que o parta, por que você deveria de melhorar? Por que você deveria de ter um esforço particular de reconhecer seus erros, reconhecer aquilo que você faz de errado e aperfeiçoar isso, de modo que isso não se repita, de modo que você conviva melhor com as pessoas? A motivação é reduzida, visto que, ora, sequer é culpa sua, não é isso? Se o sujeito se reconhece como um possível agente do bem, um agente do mal, ou seja, ele sabe que ele tem potencialidades para exercer os dois papéis na história, ele tende a se policiar, ele pode se policiar, caso, claro, seja essa a sua intenção, exatamente a cumprir o lado do chamado bem, ou seja, fazer aquilo que é correto, aquilo que promove um convívio harmonioso com outras pessoas. Então, uma questão de iniciativa pessoal, de consciência individual. Você mapear as suas atitudes, mapear as suas ações, fazer um chamado exame de consciência e perceber de que modo, como você é responsável por aquilo que você causa às outras pessoas, por aquilo que as outras pessoas lhe causam também, de que modo que elas são responsáveis, e daí por diante. Só que todo esse processo só, então, se torna racionalmente defensável, ou talvez desejável, se você reconhecer que você não é tão bom assim, que você é falho, que as pessoas ao seu redor são falhas, que você não pode confiar indiscriminadamente em todos, que você não pode depositar a esperança em vias políticas da salvação, de engenharia social. Você é responsável pela sua esfera de influência. Cabe a você, portanto, aperfeiçoar-se nesse sentido.
Perceba o que decorre dessa mudança de perspectiva. Se você acha que o problema está nos outros, se o problema está lá fora, você vai querer mudar os outros, querer mudar o mundo externo a você. E mais cedo ou mais tarde você vai perceber que você não tem poder para isso. Já quando você reconhece em si mesmo a parte desse problema, é exatamente nessa parte que você pode mudar, é nessa parte que você pode, de fato, se debruçar e tentar aperfeiçoar de alguma forma, ao invés de buscar sempre uma terceirização das responsabilidades individuais. Então, por enquanto é isso. Um beijo enorme a todos vocês. Caso vocês queiram acompanhar mais vídeos, inscrevam-se no canal ou acompanhem a minha página no Facebook, cujo link está na descrição. Certo? Até a próxima.